Como que é? Monossilábico. Sim, não. Sim. Não. A cara do Ney. Não, ele vai falar pra caralho. Sim, não. A plaquinha, né? Levanta a plaquinha. E aí, galerada? Meus queridíssimos telespectronators da internet, desse Brasilzão de meu Deus, desse mundão afora, estamos aqui reunidos para a realização do primeiríssimo Talkcast do canal Talk Brothers. Fala aí, galerada! Hoje vamos falar de rock nacional. E ninguém melhor para falar desse assunto que os nossos queridíssimos, velhíssimos companheiros, amigos, especialistas no assunto. É o Giovanni e o Silney Toledo. Fala aí, dupla do mal! E aí? Beleza, pessoal? Beleza, galera? Bom? Deixa eu passar aqui o resumão da bio desses dois aí, então. O Silney é baixista, é tecladista, é vocalista, multiuso, já tocou em diversas bandas aí de variados estilos e propostas. Ele é muito fã de rock nacional, especialmente de Engenheiros do Havaí. Já o Giovanni é vocalista, violonista e amante do rock nacional também, especialmente Legião Urbana. Vou largar uma pergunta aqui logo de cara para ser bombástico já, hein, o dupla do mal. O rock nacional, a quantas anda? Somos viúvos de um movimento que já não existe mais ou ainda tem sobrevida? Fala aí, galera. Tá feia a coisa. Já era, não tem. Rock nacional hoje em dia tá difícil. Parece coisa de velho, né? Quem tá com a barba branca aqui fala a mesma coisa, mas eu acho que o movimento que existe, que a gente conhece como rock nacional, também tá adormecido. Morto não, adormecido. Adormecido. Esse sono aí, vocês acham que tá desde quando? Para mim, na minha opinião, o rock nacional ele começou a adormecer após o Charlie Brown, tá? Charlie Brown acho que ainda trouxe um rock nacional muito legal. As bandas que o Brunão, mais da geração dele, né? Que a gente tem um pouco de diferença da nossa geração, que é o CPM, a banda do Tico Santa Cruz também, né? Após isso, eu acho que realmente está muito nichado e muito escondido pelo Brasil essas bandas, porque elas não têm mais tanta visualização na mídia como era, por exemplo, na minha época do rock nacional, que eu curti muito o rock nacional dos anos 80, 90, né? Para quem é guitarrista, eu chamo de rock de oitava, né? Então, é isso aí. E você, Brunão, o que você acha nesse sentido aí? Quando que adormeceu? Na minha opinião, os anos 80, eles foram, obviamente, né, foi a década mais rica a respeito do rock, não apenas nacional, como do mundo inteiro, né? Foi a década do rock, né? Tanto que o mainstream mundial aí, nos anos 80, o rock and roll dominava, né? Então não tem muita conversa, muita dúvida em relação a isso, né? Mas os anos 90 é onde eu acho que começou esse processo de adormecimento aí que o Giovanni comentou. Ainda haviam muitas bandas boas nos anos 90, porém começou a... Eu acho que eu sou um cara assim meio purista quando se trata de rock and roll, sabe? Eu sou bem tradicional. Eu acho que deve haver sim algumas mesclas com estilos que é bacana, mas isso acabou tomando uma proporção acho que maior do que os roqueiros gostariam, né? E hoje aí nos anos 90 surgiu muita coisa misturada com reggae, muita coisa misturada com rap. Isso ao longo do tempo banalizou um pouco o movimento, né? Não que isso fosse uma coisa ruim naquele momento ali dos anos 90, que tinham bandas boas que misturavam estilos ali nos anos 90. Só que a partir dos anos 2000, quando chegou o CPM, que nem você comentou, chegou o Charlie Brown, são bandas que eu gosto de ouvir, assim, eventualmente, eu acho bacana.
Só que depois deles, o que aconteceu? Né? Essa miscelânea de estilos, essa junção de estilos, acabou prejudicando o movimento do rock. Por quê? A geração que veio depois da minha, principalmente, né? Acho que o Giovanni também está na mesma geração que a minha ali. Isso que veio depois ali, 2005, 2006, parou de surgir bandas novas. Não que ainda existem bandas novas muito boas, né? Mas parou, assim, para o mainstream, elas desapareceram. E aí a geração nova acabou... como é que eu posso dizer? O gosto da geração nova acabou suprimindo essa geração anterior e não permitindo que nada mais surgisse para os grandes públicos. Essa é a minha opinião. Né? A gente podia entrar mais profundamente aqui, falar de cultura, de escola, né? De educação e tal, que isso tudo também ajudou a deteriorar o gosto das pessoas. Né? Mas, assim, basicamente falando, na minha opinião, o principal motivo foi esse. E você, Baco? Então, concordo com tudo que você falou, porém, eu acho que tiveram bandas de reggae, né? Que você comentou, tipo Cidade Negra, Nat Roots veio depois, né? Bem depois. Mas eu acho que Cidade Negra, Skank misturou, o início de Skank foi reggae mesmo, né? Reggae, alguma coisa de ska, e depois um rock, né? Até hoje eu acho que eles gostam muito, né? O Samuel Rosa sempre falam, gostam muito de Beatles, esse tipo de coisa. Eu sei que tem uma música meio polêmica, né? Eu curto pra caramba, mas eu sei que a maioria não curte, que é Vou Deixar, né? Eu curto bastante, eu sei a opinião de outras pessoas aí que não curtem tanto esse som, mas eu gosto muito e é uma praia meio... que eles continuaram fazendo o rock, né? E tem alguns sons também no Cabeça de Mamute, que a gente toca, do Skank, que resgatam um pouco desse rock dos anos 60, principalmente, né? Que eles fizeram e fazem de uma forma bem legal, eu acho. Complementando esse seu comentário, Baco, eu concordo com você em relação às bandas dos anos 90 que você citou aí. Que nem eu havia comentado, as bandas dos anos 90 vieram com propostas boas de misturar reggae com rock, reggae com pop, e até rap, às vezes, dependendo também. Né? O Linkin Park fez muito bem isso, apesar de ser rock internacional, não tem nada a ver com o nosso tema de hoje. Mas, em se tratando de Skank, Garota Nacional, Partida de Futebol, enfim, aqueles primórdios, né? Eles bebiam nessa fonte aí, e eu acho que eles fizeram muito bem, fizeram um trabalho muito bom. O que eu quis dizer foi o que veio depois, né? Que veio depois ali dos meados da primeira década do ano 2000 ali. Aí eu acho que é onde essa junção de estilos trazendo uma nova perspectiva para a nova geração que não era aquele rock tradicional que a gente gostava tanto ali dos anos 80 e anos 90. Isso meio que descaracterizou o movimento. Essa é a palavra que eu queria encontrar. Descaracterizou. Não que enquanto eles estivessem fazendo fosse uma coisa ruim. Eu acho legal também. Mas isso pro que veio depois é o que a gente está colhendo hoje, né? Existem bandas que a gente vai falar mais para frente aqui na nossa conversa que são muito boas, né? Bandas nacionais fazendo rock do bom ainda hoje em dia, mas que pouquíssima gente conhece, quase ninguém. Ficou segmentado, né? Virou um nicho bem pequeno. Deve ter banda boa aí, com música boa de rock, mas não tem espaço mais, acho. A turma não quer, a galera não quer mais saber. O negócio agora é outro estilo, né? O que tá em alta é o sertanejo, é o funk, essas coisas. O rock nacional é só para quem é apegado mesmo. Qual é o som do rock nacional aí, de todos os tempos, na opinião, Giovanni primeiro, Silney em segundo,
Qual o som predileto de vocês nessa história aí do rock nacional que vocês tanto gostam? Bom, eu sou suspeito para falar. Para mim, a discografia inteira da Legião Urbana é o que caracteriza, na minha formação, na minha vivência, o rock nacional. Eu não consigo escolher uma música. E eu sou fãzão do Engenheiros do Havaí também, né? Eu acho que Engenheiros é mais rock do que Legião, mas Legião é mais a minha praia, né? E entrando um pouquinho no assunto do adormecimento, né? Dessa hibernação do rock nacional, acho que daqui que menos tem conhecimento de música, de instrumentos, sou eu. Então, a minha visão de rock, ela é um pouco mais cultural do que musical. Eu acho que o rock adormeceu porque o estopim de ter uma banda não existe mais, né? Quando a gente era moleque e queria ter uma banda, a gente queria juntar os amigos, falar das nossas mazelas, mesmo que elas fossem banais, né? Brigar com o pai, brigar com a mãe, a rebeldia da escola, o preço da coxinha, não importa o que. Tinha essa rebeldia dentro da gente que a gente queria colocar para fora. E a gente encontrava isso na música, né? O rock nacional, ele nasce do punk rock, né? Que os mais abastados ouviam de fora e fizeram do jeitão deles aqui. O rock de Brasília é muito isso, que originou Legião Urbana, por exemplo. Então eu acho que essa insatisfação, essa rebeldia gratuita de jovem, não existe mais, né? E aí as pessoas param de... Porque musicalmente, você pega o início das bandas, elas são pobres musicalmente, né? 3 acordes, instrumento ruim, som ruim e música boa. Porque a essência era essa, era juntar os amigos e mudar o mundo. Né? Esse era o sonho de todo mundo que começou a ter banda, queria mudar o mundo. E aí você vai se encontrando as tribos, e aí nascem essas tribos, uma mais pro reggae, uma mais pro rock, uma mais agressiva, outra mais punk rock. Eu acho que isso acabou. Então, hoje em dia, não tem mais um grupo de molecada lá de 12, 13 anos, enfurnado num quarto com caixa de ovo, escrevendo sobre a vida dele. Não tem. Ou é cópia de alguma coisa, ou sei lá, o cara não quer mais fazer música, ele quer ouvir, ele quer balada, ele quer o sertanejo lá, pegação, né? Quem gosta de rock, isso aí é a última coisa lá na fila, né? A gente quer se expressar. Então, acho que é por isso que foi acabando, né? Foi adormecendo esse rock nacional. O Skank, que vocês estavam falando, mostra muito isso. O primeiro disco, que é o disco que projetou eles, não tem nada a ver com o resto da discografia, e que, na minha opinião, vai amadurecendo. Né? O Baku fez uma comparação de Beatles, Skank é muito Beatles, cara. Cada álbum é uma vertente, estão numa viagem, eles estão num momento da vida, num amadurecimento, então cada álbum, acho que nessa pandemia aqui, a banda que eu mais assisti live foi do Skank. Gosto muito do Samuel, acho ele super virtuoso melodicamente. O cara tem 2 notas na música e faz uma melodia vocal que não existe, né? Então, e isso também. Porque hoje em dia, assim, ó, quem gosta de rock, não nós velho aqui de barba branca, não, a gente gosta da essência. Mas a molecada quer montar uma banda hoje, é tudo muito perfeitinho. Cara, a gente montava a banda, às vezes a gente chamava um amigo para tocar, nem instrumento ele tinha. Malemar saber tocar, ele ia aprendendo junto. Né? Então hoje é tudo muito perfeitinho, muito desenhadinho, muito parecido com alguma coisa que já existe, né? Ou não existe, ou não presta, né? A gente não vai ouvir mais, tem esse preconceito. Aqui em Cordeirópolis, né? A gente tinha Corderópolis. O movimento de cordeiro é muito forte, né? A gente teve banda por aqui, os meninos já vieram, o Ney já teve por aqui. E uma coisa que era muito legal, assim, tinha o rock da praça lá. Então, uma banda estava tocando e tinha mais 10 bandas assistindo. E se o som não estava bom, o cara da outra banda ia lá na mesa do som, pedia, aumenta a voz, melhora o baixo. Então, era muita camaradagem. Então, você estava arrumando a banda, o som de uma banda que não era sua. E o cara da banda lá não ligava, porque ele sabia que estava querendo fazer o melhor para ele, porque era uma irmandade, era um movimento. O importante era estar ali, tocar e se divertir. Então, acho que é por isso que as coisas foram acabando, porque hoje está muito individualista, né?
essa tribo de moleque dentro de uma garagem lá fazendo som, não existe mais. O cara está se preparando para o futuro, para ser um profissional de sucesso, ou ele está falando de política, ou sei lá o quê, né? Mas não, a gente sempre falou de política, em música. Não ficar, eu voto nesse, eu voto naquele, isso é bom, aquilo. Todo mundo era ruim, e é assim que é mesmo, todo mundo é ruim, pronto. A gente está aqui para reclamar. Né? E o roqueiro é isso, a gente está aqui para ser do contra. Não importa quem está lá, a gente tem que ser do contra. E eu acho, né, retomando a pergunta, a Legião Urbana, para mim, retratou muito bem isso. Então o cara falava de amor, ele falava de política. A gente escuta a perfeição da Legião Urbana, é o retrato do nosso país, acho que do nosso planeta. É o retrato da política do nosso país. Perfeição é uma música super política, né? Mas na época de moleque eu não ouvia ela assim. Eu ouvia uma música legal só. Então, dentre você falou para uma música, acho que música é muito de momento, né? Acho que no momento de hoje, para mim, da Legião Urbana, a música que mais retrata o que a gente está passando é a música Perfeição. Essa mudança do rock nacional. Eu sou uma pessoa que, além do rock nacional, sempre gostei e gosto de hard rock internacional. E existem bandas no cenário, né, nacional excelentes de hard rock. Uma das bandas que eu lembro, ouvi muito, ouço até hoje, é o Dr. Sim, o Angra, né, que são bandas excelentes na minha opinião. Hoje em dia tem também a banda nova do Luiz Mariucci, né, e do Eduardo Anui, que o Baco esqueceu o nome, claro, né? É Sinistra! Sinistra, pô! Sensacional essa banda, né? E como eu tenho uma banda de hard rock, rap, se espelha muito no som do Sinistra, né? Que é um som pesado, com letras em português, falando alguma coisa interessante, né? Então, o Sinistra é uma puta banda, o Angra e tá sendo, e é há muito tempo, uma banda espetacular, e o Sepultura também, né? Pega e coloca o rock nacional, ou melhor, o rock brasileiro, num patamar muito alto perante o mundo, né? O Sepultura é uma banda muito respeitada lá fora. E o que você acha disso, Brunão? Bom, a minha opinião a respeito disso, Baco, como o Giovanni ilustrou, o rock, ele é um movimento de protesto, né? Ele nasceu ali nos anos 50, justamente com os negros, né? Do povo afro ali onde eles eram segmentados ali nos Estados Unidos, né? Eles eram forçados a viver à margem da sociedade e eles criaram um estilo próprio a partir do Rhythm and Blues, né? Que já era o R&B, né? Que já tinha derivado do blues, e o rock and roll nasceu ali com seus primórdios ali, com Chuck Berry, com Buddy Holly, com esses caras assim que hoje são ícones, né? Mas eles derivaram do Rhythm and Blues, né? Eles do B.B. King ali, desses caras. O rock veio derivado desses ícones aí que foram os pais do rock, né? E isso por si só já é um movimento de protesto, né? Porque veio da periferia, veio de pessoas que estavam sendo marginalizadas pela sociedade e queriam voz, e queriam ter uma voz, para que outras pessoas ouvissem as reclamações, que nem o Giovanni falou, as reivindicações, né? Falar de amor, falar de política, falar do que está errado, e não necessariamente eles eram bons músicos, apesar de que esses caras dos primórdios foram revolucionários, porque ninguém fazia na guitarra ou no violão o que eles faziam. E o rock and roll, ele tem a imagem da guitarra. É impossível você falar de rock sem guitarra, né? Então o rock and roll, como tem que ser, na minha opinião, né? Ele tem que ter um som de guitarra marcante e gritante, né? Tem que ser o primeiro instrumento da banda, é a guitarra.
E isso, com o passar dos anos 60 veio o movimento dos Beatles, Rolling Stones, bandas assim que já eram, vamos dizer, as primeiras boy band, assim, só que com muito mais qualidade do que veio depois, a gente sabe. Nos anos 70 começou a surgir o hard rock, com mais ênfase, né? Com Led Zeppelin, com Judas Priest, com Accept, com bandas muito boas, né? E o Queen também já veio no final dos anos 70. E aí nos anos 80 veio o hard rock, que o pessoal chama de metal farofa, que é aqueles caras com a cara pintada, né? Twisted Sister, Firehouse, que o Baco ama, né? Mas eu gosto também, tá? Eu gosto. É legal ver os exageros hoje em dia, porque a gente dá risada, mas musicalmente falando, os caras eram top demais, né? Top demais. Whitesnake, que, putz, é a minha banda predileta do hard rock até hoje, para mim é Whitesnake, né? E, enfim, a minha opinião é que com os anos, essa fala de protesto, ela foi mudando de lugar de fala, né? Vamos dizer, hoje o pessoal gosta de usar essa frase, né? Lugar de fala. O lugar de fala foi mudando dentro do rock ao passar das décadas. E por isso até que chegou num ponto em que eu volto naquele meu argumento anterior da miscelânea de estilos, foi misturando tanto que a influência americana, que praticamente só canta sobre ostentação e bebida, né, e mulheres e coisa e tal, atingiu o rock. E o rock não consegue conversar com essas coisas. E aí ele voltou para o lugar de origem dele, que era o underground. Né? Então hoje ele continua existindo, porém segmentado num nicho bem pequeno, onde existem N vertentes do rock, né? Tem o rock, tem o folk rock, tem o hard rock, tem o hardcore, tem o heavy metal, enfim, né? Tem muitos. Mas voltando para a pergunta, agora o Silney vai responder qual é o som favorito dele dentro do cenário do rock nacional. Agora foi. Então, galera, gosto muito de Engenheiros do Havaí. Acho que não tenho o que falar, a sonoridade dos caras é muito boa. Gosto de Legião, assim, acho que o primeiro, o 2, né? O disco 2. Escutei muito, cara, quando era moleque. Acho que Índios é a melhor música dos caras. Comecei a me interessar por música por causa dessa música de Índios. Eu escutava muito, cara, era muito boa. Mas aí conheci Engenheiros do Havaí e ferrou, né, cara? A melhor música que eu gosto de Engenheiros acho que uma que tá bem atual agora, Dançando em um Campo Minado. Fala bem o que a gente tá passando agora. Bom, e é isso. Gosto de Ira também. Gosto muito de Capital. Gosto muito de O Traje a Rigor. Muito bom também. Kid de Abelha. Legal pra caramba. E só, internacional, cara, infelizmente, eu só escuto, só, muito pouco, cara. Não sei cantar nenhuma música. Sei, o som é legal, tal, mas a minha praia mesmo é nacional. Não consigo... Acho que tocar numa banda de músicas internacionais eu até toparia, que as músicas são legais. Mas minha praia mesmo é o nacional. Ney, quando você conheceu o Engenheiros do Havaí, o Invisível te saltou aos olhos, né? O Invisível saltou aos olhos. Pode crer. Pode crer. Eu tinha uma camiseta, era muito da hora. As meninas paravam para ler, depois elas davam risada, que era: diga a verdade, doa quem doer, doe sangue e me dê seu telefone. Era muito boa. Essa camiseta era da hora. Muito legal. E agora, pessoal, o que vocês contam pra gente? Como que começou a trajetória musical de vocês? Vocês nasceram? Após terem nascido, como vocês começaram a se interessar por música, né? E serem músicos que vocês são até hoje, além das profissões
de cada um de vocês? Então, a música, quando eu comecei, cara, a minha mãe já cantava já, né? Então, já começou por aí, já. E é bastante... Eu tinha um apartamento na Praia Grande, que tinha um barzinho do lado dele que chamava Travessia. E toda sexta e sábado tinha música ao vivo lá. E foi ali que começou a vontade, cara. Eu ia lá de sexta e sábado e via os caras tocar e começou por ali. Tanto que eu acho que a primeira música que eu comecei a batucar legal assim foi Índios. Por isso que eu falo que marcou pra caralho. Índios e Envelheço na Cidade, uma música muito boa também. Essas duas. E daí começou. Aí comprei uma guitarra, não deu certo. Aí fui pro baixo e aí fiquei. Músico mesmo a gente não é, porque eu nunca estudei, né? Então, a gente é meio músico. Que isso, Ney? Que coisa, você é um mega músico. E que idade você tinha nessa época? Olha, Baca, acho que por volta dos 15 anos, acho. 15, 16. Entendi, que legal. E você, Jô? Como que foi o esquema seu? Cara, eu sou muito ruim de história, de data, de lembrar as coisas, tá? Mas assim, o meu interesse por música, né? Por música eu sempre tive interesse, né? Mas a vontade de ter uma banda nasceu da vontade de estar com os amigos. É bem aquilo que eu falei para vocês, como nasce a vontade de uma banda, né? Então, a gente estava começando a ouvir. Naquela época, a gente ia nos mercadinhos, comprava aquelas fitas cassete, né? Para ouvir em casa. Eu lembro muito de uma fita do Rolling Stones que eu comprei e fui assistir na casa de um amigo, o Edson Marques. Então, eu sou um pouco ruim de recordar data, de idade, tempo, assim, né? Mas eu lembro que o meu interesse em ter banda começou com esse movimento que nós falamos, o movimento de ter vontade de reunir os amigos, de falar das coisas que a gente não concordava, esse tipo de coisa, né? Esse foi o nosso interesse. Tanto é que a gente saiu, né, da escola e vamos montar uma banda, você vai tocar isso, você vai tocar aquilo, cada um escolheu o instrumento do outro sem a gente ter instrumento. É assim que a gente decidiu montar uma banda. E naquela época, né, o interesse por música não era tão fácil a internet, essas coisas como hoje, né? Naquela época parece que eu sou tão velho, né? O Baco é mais velho que eu. Mas a gente ia no mercado, comprava fita cassete. Eu lembro de uma fita do Rolling Stones que eu comprei, muito mais velho. E fui escutar essa fita na casa de um amigo, um grande amigo, Edson Marques, faleceu recentemente, vítima do Covid aí, dessa tragédia. Né? E a gente ficava escutando aquela música e sonhando e desenhando o símbolo de banda, né? Isso é uma coisa que era muito de banda da nossa época que não existe mais, né? Então você vai ter uma banda, ela tem que ter um bom nome, ela tem que ter um bom símbolo. Você pega o símbolo do Engenheiros do Havaí, a engrenagem lá já vem a mente. Você pega a da Legião Urbana, o violãozinho. Então a gente fazia, antes de montar uma banda, de ter um projeto, a gente fazia primeiro o símbolo da banda, o nome dessa banda, né? O nome da minha primeira banda chamava Pernilongos Sanguinários, vai vendo, que era naquela levada do Mamonas Assassinas, né? Então era mais cômico, então a banda tinha que ter nome esquisito, Biquíni Cavadão, que é o nome mais estranho que Biquíni Cavadão, né? Então, banda nacional tinha que ter nome estranho. Engenheiros do Havaí e Legião Urbana são nomes lindos perto dos nomes das bandas que tem. E a partir daí a gente foi começar a aprender a tocar junto. Meu primeiro baterista comprou aquelas baterias de revistinha, né? Que não tinha nem a pele da frente. A gente foi aprender a tocar, começou a entrar, fazer aula, começou E aí é natural, né? Vamos tocar rock nacional, vamos tocar punk rock, que é o mais acessível para quem não sabe tocar, e a gente vai evoluindo depois. E aí, assim, eu já gostava muito das letras do Renato, e o Renato foi o grande incentivador para eu começar a cantar, porque eu vou cantar André Matos, né? Com aquelas notas astronômicas, com essa voz de urso, não ia conseguir nunca. Aí o Renato Russo começa a cantar, falou, opa, isso aí eu consigo fazer. E aí a gente começou, os amigos de bairro, e aí a nossa vida foi sempre assim, fazer show na quermesse, né? E aí
vem um amigo e fala, pô, você canta bem, ó, vocês tocam legal. E a gente sempre, isso que é o legal do rock nacional, talvez isso tenha feito com que tenha parado um pouco. A gente montou uma banda e a gente queria compor. Malemar sabia escrever, a gente queria compor. Então, dessas brincadeiras é que sai uma música legal ou não. E presença de palco, eu só comecei a ter, não sei se eu tenho, mas comecei a ter por causa do Bacô. Porque eu cantava lá escondido atrás do pedestal, e a gente montou uma banda, né? E o Bacô falou, cara, você tem que mexer com a galera, você é o frontman, não sei o que tem. Porque para mim era fechar o olho, cantar para mim ali, e quem estiver ouvindo que ouça. E aí, essa presença de palco, aprender, escutar coisas que eu não ouvia antes, comecei por causa do Bacô ali, né? E depois com o Bruno. Aí, o gosto musical do Bruno é melhor, né? Mas o Bacô foi um grande professor para mim, cara. Eu acho que o meu entendimento de música é um antes e depois de ter conhecido e convivido com o Bacô. É isso aí. Depois dessa, eu não vou aguentar mais esse cara, João. Você encheu a bola dele, agora quem vai ter que aguentar ele nas edições dos vídeos, no bastidor do canal, sou eu. Você jogou eu numa fria agora. O ego não vai caber dentro dele. Mas, aproveitando todos esses ganchos aí que você deu, João, vou lançar aqui uma pergunta. Por conta da falta de todos esses acontecimentos aí que você disse que hoje não existem mais, e eu concordo, não existe mais possibilidade da gente ter novos Renatos Russos e novos Humbertos Gessingers. Você acha que isso é um fato ou essas pessoas existem, porém não tem espaço? O Bruno, eu sonho que isso possa existir de novo, mas eu acho que no momento que a gente vive, não, porque a gente não tem mais a possibilidade de ser desbocado que nem o Renato Russo era, provocativo como o Humberto. Mesmo as novas músicas do Humberto, elas já são mais politicamente corretas. Um Cazuza, cara, isso aí não existe mais. A gente não pode falar. Tudo que você vai falar, você tem que pedir licença, ó, tomar cuidado para não ofender. O rock é ofensivo, cara. Se a gente ficasse policiando para não ofender um ou outro, por isso que o rock é nicho. Porque a galera que aceita e entende aquilo que está sendo dito, curte. Quem não aceita, não curte. Então, não tem outras tribos escutando rock, né? É Rock tem que muito fazer mimimi, barulho. né? Rock tem que fazer barulho. Se não fizer barulho e não incomodar o pai, não é rock. E tem que ser provocativo. E hoje nós estamos no mundo do politicamente correto, você não tem o direito de ser provocativo. Então, acho que a gente está minando esses novos poetas que existem, estão por aí e não tem voz. Entendi. Vocês conseguem citar para nós o nome de alguma banda nacional nova que vocês estejam escutando hoje? Vou começar, tá? Eu não. Mas é por culpa minha. Porque eu sou muito saudosista, né? Então, se eu gosto de uma comida, eu gosto de comer aquela comida sempre, e se eu gosto de uma banda, eu gosto de ouvir aquela banda sempre. Eu busco. Porque hoje, quando nosso tempo não é mais o mesmo, né, galera? A gente tem pai de 3 filhos, a gente não tem tempo. Então, quando eu vou ouvir música, é uma fuga para mim. Então eu meio que quero lembrar das coisas que eu vivia no passado. Então eu acabo escutando músicas do passado. Eu gosto de ouvir composições. Então o Bruno mesmo às vezes está fazendo alguma composição, posta lá, isso me chama atenção. Eu quero ouvir o que aquilo me remete. Quando eu escuto só uma melodia, eu já fico pensando numa letra. Então quando eu escuto alguma coisa nova, eu paro para ouvir, mas eu não busco isso, né? Acho que para encontrar bandas novas hoje a gente teria que buscar, não é ofertado para gente. Então, por culpa minha, eu acabo ouvindo as coisas de sempre, né? E geralmente os lado B, o que ninguém ouve, né? Do Engenheiros, o que ninguém ouve da Legião, é as coisas que eu gosto. Gosto muito de Raul. Raul tem uma discografia gigante. Raul é o cara mais rock que existe, porque é baião, é rock, é o cara que mistura o que você falou sem se preocupar com rótulo, né? Então tem música do Raul, a discografia é tão grande que às vezes tem música do Raul que eu não conheço.
Aí eu gosto de ouvir essa música. Agora, a banda nova, infelizmente, eu não consigo citar, cara. Você também, Ney? Mesmo esquema? Na verdade é assim, cara, eu tô escutando mais banda cover das bandas antigas, né? Porque, né? Tem coisa nova surgindo aí. Tem uma banda que chama Santa Ignorância. Não é um rock, os caras são meio, como posso dizer, eles misturam rap e tudo, mas o som dos caras é muito legal. Procura aí pra vocês verem, Santa Ignorância chama. É legal, gostei deles. Mas assim, eu escuto mais coisa do passado mesmo, que nem o Giovanni. Eu adoro quando o pessoal deixa dica de banda nova, porque eu sou um verdadeiro nômade da música. Eu gosto de vários estilos, não apenas do rock, mas dentro do rock eu fico nessa nuance aí de cada hora estar escutando uma banda e de preferência bandas novas. Eu gosto muito de mas de procurar, porque como o Giovanni falou, elas não são ofertadas para nós. A minha dica que eu deixo aqui, Terno Rei e Jingle Bells. E algumas bandas brasileiras também que cantam, mas cantam em inglês, que é Far From Alaska e Eagle Kill Talent. São bandas brasileiras também que, cara, quem curte daquele rock and roll tradicional, bacana, e que remete também um pouco a essas bandas que vocês gostam tanto, como Legião e Engenheiros, a banda Jingle Bells é um prato cheio. Agora, nesse gancho aí, Jô, Brunão, Ney, vocês acham que a quantidade de streamings de áudio, como Spotify, iTunes, Deezer, atrapalha muito isso a você ser fiel a uma banda? Por exemplo, ontem eu estava ouvindo Kiss, mas o que eu faço? Eu pego desde o primeiro álbum de 78, 75, acho que foi, e começo ouvindo que esses agregadores de conteúdo, esses streamings, dão essa opção para mim. Mas eu vejo, por exemplo, é como se fosse o Netflix, você entra lá, você fica perdido de tanta opção que você tem. Antes não, era muito mais direcionado. Por exemplo, na minha época, na época do Ney, dos vinis, a gente tinha que emprestar os vinis dos colegas para a gente gravar a fitinha e conhecer aquela banda, ou ficar lá na rádio, putz, ouvindo a tarde inteira para gravar aquela música que você ouviu uma parte de manhã e você queria de novo ouvir e conhecer que banda que era, tal. Vocês acham que isso está atrapalhando? Bom, pra mim não atrapalha, não, Baco. Na verdade, assim, o que eu escuto é tudo pelo YouTube, cara. Eu nem tenho esse coisa de Spotify, essas coisas eu nem tenho, cara. Pra mim, eu já jogo no. O que eu preciso, eu jogo no YouTube. Precisar baixar o áudio, eu baixo o áudio. E é isso. Digitou o nome ali, tá ali. E vamos que vamos. E como você conhece o trabalho dessa banda, por exemplo? Dessa forma, acho que você pega uma música por vez, né? Você não pega o trabalho, que seria o disco. Vocês acham que isso também está atrapalhando o pessoal não ter mais um trabalho de 10 músicas, por exemplo, de um disco? Sempre lança uma música, daqui 2 meses lança outra. Juntando com aquela pergunta que eu tinha feito, vocês podem também responder essa, tá bom? Cara, eu acho que ajuda e atrapalha a oferta, né? Uma vez eu escutei uma pessoa falar, um garoto falar, que quando ele entrar na sorveteria, se tiver 2 sabores, ele tem liberdade de escolha. Ele escolhe um ou outro. Se tiver 50, ele não é mais liberdade de escolha, porque ele não escolhe um, ele deixa de provar 49. Acho uma visão muito interessante. E porque assim, ó, é o que a gente fala dos movimentos, né? Então eu também, assim como vocês, mídia física, cara, eu tenho porque eu gosto.
tenho o vinil de Engenheiros do Havaí, quase todos, Legião Urbana, quase todos, eu acho bonito. E era legal isso, porque a banda se preocupava em fazer uma capa, a Legião Urbana, o Marcelo Bonfá desenhava, música para acampamento, é um desenho do Marcelo Bonfá, o disco. Então era um negócio pensado, elaborado, tinha as letras, né, para você acompanhar. Acho que o vinil era lindo, e depois os encartes de CD também, CDs duplos. E quando a gente entra nessa rede de streamers, assim, a oferta é tão grande que você falou, ou você fica perdido, ou você acaba escutando sempre a mesma coisa. E aí você não tem a oportunidade de conhecer o trabalho a fundo e de escutar as músicas que são boas e as músicas que não são boas na primeira ouvida. Porque a maioria das músicas que eu gosto da Legião e do Engenheiros, para ficar nas bandas que a gente está citando, são as músicas que eu não ouvia naquele álbum a primeira vez. Ela ficava para depois. Só que como era uma fita, você tinha que escutar tudo, né? Não dava para ficar passando. E aí você acabava, pô, essa letra é mais legal. O Ney falou do Dançando no Campo Minado. Esse álbum eu devoro esse álbum de começo ao fim, né? Mas é porque eu tenho o CD. Então eu ouvia todas as faixas. Talvez se ele aparecesse para mim lá no stream, eu ia escutar, ia pensar, né? Uma coisa ou outra. Que é o que fez a gente abrir nosso repertório quando a gente ouvia rádio. Você ligava o rádio, liga na 89 lá, escutava a rádio rock. Você escuta o que tocar, né? Torcendo para passar aquela música que você estava querendo, tal. Mas nesse meio tempo você escutava um monte de coisa que você não conhece. Aí você fala, nossa, que banda legal. Aí você ia começar a escutar outras coisas dele. Então eu acho que essa oferta involuntária era legal. Eu lembro muito do Bem Brasil de domingo, né? Então eu ia assistir o Bem Brasil, não sabia que banda ia tocar lá. Aí escutava lá um dia estava tocando Engenheiros, outro dia estava tocando Los Hermanos, outro dia estava tocando, sabe, Nando Reis. E aí você tem a oportunidade de escutar a discografia daquele artista, aquelas coisas que no dia a dia você não ia ouvir, e você acaba ouvindo e gostando, né? Eu fui num show do Engenheiros do Havaí, aqui no Ginástico, em Rio Claro, e eu escutei lá pela primeira vez, porque eu ficava pensando, né? Então não tinha ouvido, Fried Flintstone. Ele foi uma das músicas que ele tocou lá, pesada. Falei, cara, eu não conheço essa música do Engenheiros. Aí saiu aquele álbum 10.001 Destinos, né? Que tem o Laranjinha e tem o Roxinho, que tem umas faixas extras. E tem Freud Flintstone lá. Eu comprei o álbum por causa dessa música, né? E acabei escutando um monte de coisa que eu ainda não conhecia. Então eu acho que a oferta, ela é legal, mas ela acaba minando a gente um pouco. Você deu o exemplo clássico do Netflix. Você olha, aí depois você vai escutar, vai assistir Rambo 3, porque você já sabe que é legal. Perfeita a sua analogia, viu, Jô? Concordo, assino embaixo. É bem isso que acontece com a gente mesmo. Mas agora eu vou trazer a conversa para um lado um pouco mais pessoal da coisa aqui. Né? A galera que não nos conhece, nós 4 aqui já tivemos banda, né? Inclusive uns com os outros. Né? Eu, o Giovanni e o Marcelo já tivemos banda juntos, e eu e o Marcelo já tivemos banda junto com o Ney também. E foram experiências bem legais, né, que a gente teve aí ao longo dos anos. E eu queria que vocês contassem para nós, não precisa ser necessariamente das bandas que a gente teve junto, mas histórias de bastidor, uma ou duas, ou quais vocês queiram contar aí, alguma coisa inusitada, ou uma experiência que vocês queiram trazer para nós, compartilhar com a galera aqui, com os nossos telespectronators. Por favor, fiquem à vontade aí, a palavra é de vocês. Eu vou contar então uma história bem, bem inusitada, né? Porque a gente não esperava isso na nossa banda Anjos do Rock, que a gente tinha com a Tina e com a Tânia. E eu lembro que nós fizemos um cartaz lá, o Bruno trabalhava com gráfico e tudo mais, nós fizemos um cartaz nosso, e quando a gente ia tocar na cidade, a gente colocava esses cartazes para lá. E a gente foi tocar num bairro aqui em Cordeirópolis, e aí no final do show que a gente fez, tinha um monte de gente lá embaixo para pedir autógrafo, né, da gente. A gente assinar os pôsteres que apareceram, camiseta, a gente tinha uma camiseta, né, Eu Curto Anjos do Rock, e cara, aquilo foi surreal pra gente. A gente já tinha umas composições nossas tocando na rádio e tudo mais, né? E foi um momento que eu me senti famoso, né? É claro que a fila sempre ia atrás das meninas primeiro,
justamente, né? Mas aí sempre sobrava um pouquinho para os 3 cavalos aqui. Então tinha gente né? Porque tinha que completar o pôster, né? Tinha o autógrafo das meninas, tinha que completar o pôster. Então as pessoas tinham que pedir o nosso também. Cara, isso foi surreal, uma das coisas que eu mais lembro, assim, tem várias histórias, né? Da gente abrindo o show do Ira, virada de noite que a gente fez na Avalon, mas essa do autógrafo me marcou profundamente, porque tinha gente lá embaixo que se deslocou da casa deles para assistir a gente, queria levar uma lembrança lá para casa nossa e cantava as músicas que nós fizemos. Então, para mim, cara, eu vou lembrar isso aí pro resto da minha vida. Ah, eu tenho várias lembranças aí também, né? Bastante show, né, Baco? Eu com o Baco a gente fez bastante bagunça aí. Tem umas historinhas que a gente não pode contar, né, velho? Não, Baco? Nenhuma? Só para os maiores de 18 anos, depende do horário, né? É que as mais legais envolvem ele, né? Então. Mas tem sim, uma coisa que marcou assim, eu tinha uma banda chamada Baixo Assinado, e a gente abriu o show pro Mamonas. Foi muito legal aquele dia também. Foi muito legal. Tem cara que fala assim, pô, vocês estavam tocando Infinita Highway na abertura do show do Mamonas. Eu falei, cara. E aquele bagulho lotado, foi muito legal. Foi uma das experiências mais legais, assim, que eu tive. Foi a primeira vez que eu vi o Ney. Eu fui nesse show. Foi a primeira vez que eu vi o Ney. Eu não conhecia o Ney. E eu fui conhecer depois de vários anos, né, Ney? É. Foi muito bom aquele show. E que nome legal de banda, hein, cara? Baixo Assinado. Então. Que massa. Na época aqui a gente tocava mal pra caramba, né? Começo de carreira, tal. E os vizinhos fizeram abaixo assinado porque a gente ensaiava na garagem de casa, né? Aí a gente falou, vamos botar abaixo assinado então. Aí ficou a banda abaixo assinado. Eu queria contar uma história aqui, compartilhar com todos, uma história muito legal da época do Anjos do Rock, onde eu e o Giovanni, nós tínhamos um ritual bem bacana antes dos shows, principalmente quando era inverno, né, Jô? A gente tomava um copo de conhaque cada um para dar uma aquecida, né? E fazia o show naquele calibrado, né? E num desses shows de inverno a gente tocou numa praça, que eu acho que era a Praça de Cordeirópolis, inclusive. E eu lembro que na frente do palco, como se tratava num show de praça pública, né? Sempre junta aqueles caras que estão mais alegrão, né? Para não dizer bebaço, né? E aqueles caras tudo cambaleando ali na frente do palco, né? E de repente, entre uma música e outra, um desses caras que estavam ali na frente me vira pro Giovanni e grita pra ele assim: toca Caça Fantasma aí! Aí eu olhei pro Giovanni assim, porque falar toca Raul, tá? É uma coisa normal, né? Agora o cara toca Caça Fantasma, aí eu olhei pro Giovanni, falei, cara, será que ele tá falando da música, do filme, daquela música do Aerosmith, né? Falei, não pode ser, cara. Ninguém nunca pediu isso na história da humanidade, né? E o cara toca Caça Fantasma aí, a gente lembra até hoje dando risada disso daí, porque a gente fez o resto do show dando risada, de olhar ali a situação do rapaz ali. Do Anjo do Rock eu também lembro uma coisa muito legal também, que eu acabei esquecendo quando o Bruno estava falando, respondendo. O Alzheimer chegando. Teve uma vez que o Baco deu branco nele assim, ó, lá no Café Vilhena, no meio de uma música. E aí ele ficou procurando a nota assim, ó. E aí a Tânia soprando para ele a nota, ele falou, não, calma que uma hora eu acho. Aí ele achou o primeiro acorde, ele lembrou e continuou, cara. Lembrei um dia que a gente era muito companheiro, né, nessa época, e o irmão do Jô, o Ney, né, ele arrumava vários patrocínios, né, pra gente fazer show lá do lado de uma lanchonete, né, que lotava. E a gente sempre tocava e a galera curtia pra caramba.
E numa noite não tava tão legal assim, né? Ninguém tava curtindo muito, né? E eu peguei. Pode continuar vocês agora, vai ser Posso mais falar? legal. Posso falar? Pode. Ele pegou o microfone assim, ó. Pegou o microfone, que vocês não estão vendo que eu tô com o microfone aqui do lado, né? Ele catou o microfone. Vamos agitar aí, seus bunda mole. Aí depois disso. Ele falou, canta aí, seus bunda mole. Tá gravado isso, viu? Tá Não, gravado. mas teve uma vez que ele foi cantar aquela música Eu Fui da Mamãe e cantou olhando para duas moças. Depois as duas moças queriam sair sem pagar do local, queria processar a gente. E uma delas é advogada ainda. Foi no Exato. Cristo em Jundiaí. É sério isso, velho? É sério, porque era a única música que eu cantava mais, né? E eu ofereci para elas que elas estavam cantando tudo, né? Como eu sou guitarrista, não ligo muito pra letra até hoje, né? Eu nem me toquei o que eu tava falando. E elas ficaram, nossa, muito bravas mesmo comigo. Baco, eu queria dizer que não é a sua cara, mas é a sua cara. Dá uma mancada dessa, cara. Meu Deus. E nesse show aí que ele gritou, canta aí, seus bunda mole. Tinha cara que queria bater na gente. A gente tem que marcar uma conversa só para contar a história, porque olha, e acho que 90% envolve o Baco. E quando os bêbados vinham com bebida perto da pedaleira dele? Galera, para encerrar então, a pergunta para fazer aí as vossas considerações finais aí. É uma pergunta um pouco... vai tirar da zona de conforto aí. Existe alguma maneira de fazer com que uma pessoa que está ali lambuzada, submersa nessa degradação musical que a gente vive hoje em dia no atual cenário do rock ou de qualquer outra música aí do Brasil, que ela consiga enxergar, que ela consiga se situar a respeito do lixo que ela está consumindo e propagando? É uma pergunta um pouco polêmica, né? Mas a gente gostaria que vocês dessem a opinião de vocês, se tem como trazer essas pessoas que consomem essas músicas ruins de volta para a luz. Essa geração eu acho que não. A próxima talvez. Os filhos aí, né? Ensinar eles a escutarem boas coisas. Que a nova, com essa geração mimimi que tá agora, sem chance. É difícil. Eu também acho que não. Acho que quem já consome esse tipo de conteúdo não muda. É cultural, né? Não é só gosto musical, é cultural. Então, aquilo que você vive, o ambiente que você vive, faz com que... é música para dançar, é música para isso, é música para aquilo. O rock é música de protesto, música de pensar. Então, ou o cara está inserido nesse processo, ou ele não consegue. Eu estou fazendo a minha parte. Eu tenho 3 filhos. Quando a gente entra no carro, eles escutam rock. Começou por influência minha e hoje é por conta deles. Então, eles escutam, entram no YouTube, procuram as bandas que eles gostam e tudo mais, mas a gente não escuta outro tipo de música. A gente é bem eclético, escuta tudo de rock. E você, Baco, qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que ainda dá. Tá? Eu acho que se você colocar um fone de ouvido assim, você vê bastante aqueles vídeos de reação de crianças. Por exemplo, coloca Queen para ouvir, coloca AC/DC para ouvir. Então eu acho que se você chamar essa pessoa do seu lado, começar a mostrar, você com o instrumento do lado, dificilmente a pessoa vai achar chato você tocando aquele instrumento se você não ficar fazendo isso, com certeza, né? Nem a gente na nossa idade aguenta, né, esse tipo de não estou criticando de jeito nenhum. É que eu não consigo fazer mesmo, mas eu sei que quem nunca ouviu ficar ouvindo música de computador, né, que eles chamam,
Então eu acho que se você pegar um violãozinho, pode até começar com o sertanejo que ela gosta, toca, olha que legal, tem essa música do Capital, que é mais ou menos essa batida também, fala disso, fala desse tipo de coisa. Acho que se você começar a conduzir, você pode colocar uma pulguinha atrás da orelha e começar a trazer essas pessoas também. Pode ouvir o sertanejo dela, pode ouvir o funk, que não degrade a pessoa, né? Porque infelizmente, tem muita letra que degrada demais, né? As mulheres, não só as mulheres, degrada raças e tudo mais, né? Então, acho que se você pegar a pessoa e trouxer junto com você, acho que dá sim. Baco, muito pertinente sua colocação, e eu tenho um exemplo vivo aqui na minha casa, né? Que era a minha esposa. Quando eu comecei a namorar com ela, ela só ouvia sertanejo. Hoje ela ainda gosta, mas ela ouve muito pouco. E no nosso carro é só rock and roll. E ela canta as músicas junto comigo já. Então eu converti ela para boa música, mas foi, como você disse, na base de muita conversa e com jeito, porque é simplesmente chegar e já sair batendo de frente, aí você cria uma muralha, né, entre os dois universos, né? E eu acho que tem jeito, mas o que eles falaram também tem fundamento, porque rock foi feito música para pensar, para tirar da zona do conforto. Vamos ter fé que algum dia a gente possa de novo ver o rock ter uma maior expressão aí no cenário, né? Eu também ajudei muito a Adri, minha namorada. Ela foi interessante porque na primeira semana que a gente se conheceu, ela foi me assistir tocar sertanejo, que eu tocava. Ela falou, nossa, ficou feliz, né? Só que foi o último show sertanejo que eu fiz em 2017, até hoje não fiz mais nenhum, porque a dupla meio que deu uma parada, né? E daí ela ama rock hoje em dia, e eu consegui, como o Bruno aí, a inserir ela, né? Não converter, ela ainda gosta de outros estilos, né? Mas ela ama rock, ela é uma pessoa que vai em todos os shows, ela fica com o celular filmando, se for 2 horas, ela filmando lá os shows. Então, demais, só tenho a agradecer a ela. Pessoal, vamos encerrar então o nosso podcast, nosso Talkcast, primeiríssimo aí que já foi realizado, falando sobre rock nacional. Essas duas figuraças aqui, nossos brothers do coração. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção com a gente, de coração mesmo, cara. A gente tá encerrando aqui. E nos sigam nas redes sociais, galerada. Ajuda a gente aí, vamos fazer bombar esse canal. E aquele abraço, ó. E tamo junto. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu, galera. Obrigado pelo convite aí. Tamo junto. Obrigado você.